Seja bem-vindo à primeira temporada do Leleflix, a Escola da Vida Real. Hoje vamos para o nosso segundo episódio. Diagnóstico não é veredito. Mas antes de apresentar o meu convidado, gostaria de pedir uma ajuda a vocês. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso faz com que o YouTube entregue o nosso conteúdo para milhares de pessoas, que é o nosso propósito, conectar pessoas por meio de história. Deixa o comentário também do feedback, de perguntas que a gente vai conseguir interagir com vocês. Vamos lá então. Vamos que vamos. Vamos que vamos? Vamos começar? Vamos lá, bora. Heitor, Heitor. presente para o nosso público maravilhoso. Meu nome é Heitor Souza. Eu sou professor universitário, sou coordenador das graduações da Faculdade Exanc, melhor do Brasil. E hoje eu estou aqui com a oportunidade de falar, não como professor de direito, mas como alguém, assim como você, cheio de defeitos, mas também de superações, e contar um pouco para você a minha história. Eu tenho certeza que isso pode te ajudar bastante. Amém. Pode perguntar O que você quiser. se em algum momento eu fizer alguma pergunta que você não sentir a vontade de responder, só me falar que não precisa responder. A gente está em casa aqui. Tem, cara. Heitor, como é que foi descobrir que você estava com câncer? Como foi esse diagnóstico? Eu estava em Curitiba fazendo um concurso público e no meio da prova me deu uma crise de dor no nervo ciático, na coxa esquerda, e eu caí no chão de dores. E aquilo a gente não começou a entender. Logo depois, nos meses seguintes, eu comecei a sentir dores fortes, comecei a perder peso. Cheguei a perder numa sentada mais de 10 quilos, poucos menos de um mês. Nessa brincadeira foi diagnosticado, eu estava com um tumor alojado na coluna. No meio do tratamento, descobriu que a origem dele foi no testículo, ele tinha subido para a coluna e ele tinha dado metástase pulmonar. Uma brincadeira que custou 5 cirurgias, radioterapia, quimioterapia, pneumonia hospitalar, perda de um rim e muita coisa que você vai escutar aqui nessa conversa. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi você acreditar que você estava com a doença. Porque doenças como câncer, eu imagino também como AIDS, o próprio Covid que a gente passou, parece que você nunca acredita que vai acontecer com você. E de repente aquilo bate na sua casa, derruba a porta e entra dentro da sua família. E agora? E agora? Aquilo que você cresceu na escola vendo amigos seus, colegas, ficar sabendo que o pai, que o fulano, que o amiguinho teve câncer e faleceu, e de repente agora aquele negócio invade a sua vida. Administrar essa notícia foi um negócio muito difícil. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi você entender que o processo de cura, ele é demorado. Ele é demorado, o tratamento é pesado. E você perceber que durante todo o tratamento tem aquele cara, colega seu de hospital, colega seu de cama, de clínica, de atendimento, no meio do caminho está morrendo. Você começa, Leandro, a ver a sua vida uma espécie de uma roleta russa. Você fica naquela situação assim, será que eu sobrevivo mais hoje, mais amanhã? Será que eu vou conseguir suportar isso aqui? Como é que foi o processo seu da químio? A gente tinha conversado mais cedo, que você falou que das 8 às 10 da noite... Quando começou a quimioterapia, eu já tinha feito 30 sessões de radioterapia. Para você que está nos assistindo, sabe, na radioterapia você fica deitado e joga em cima de você um canhão de luz vermelha. É um procedimento muito rápido, coisa de 15, 20 minutos mais ou menos. Já a quimioterapia, Leandro, ela é injetável. É como se você tomasse um soro. Mas só que você toma um galão de soro equivalente a um soro, mas só que cada galão são 2 horas. Então eu tomava cerca de 6 a 7 galões por dia. Então era um tratamento de 12 a 16 horas diárias. Começava às 8 horas da manhã, às vezes até 10 horas da noite. E isso perfazia durante a primeira semana de todo mês. E no final, nos outros 3 semanas seguintes, você descansava. Para tentar recuperar, se alimentar e voltar ao procedimento. Na hora que você estava recuperado, você tinha que voltar... Tudo de novo. Tudo de novo. É interessante porque você entender algo que nos dias atuais a gente vive numa sociedade rápida, numa sociedade fast food,
onde as coisas têm que ser rápido demais, as coisas são aceleradas demais. Hoje a gente não suporta a internet demorar mais de 1 minuto. E você entender que um processo de cura ali, se fosse uma cirurgia, era tudo mais fácil. Abre, opera, fecha, recupera e pronto. Não. O procedimento era muito demorado. Então, na hora que você conseguia vencer um ciclo, no mês seguinte começava tudo de novo. Além de você ter que enfrentar esse processo todo, tem um processo também de não ter certeza que você vai vencer. Como que é isso? Porque ele anda lado a lado, né? É aquela constância que você tem que ir, que você tem que, vamos dizer assim, aguentar a dor, aguentar a pressão do seu dia a dia, e tem também aquela incerteza. Será que eu vou viver? Será que eu vou vencer? Como que você administrava essas duas situações? Leandro, ninguém no mundo fica tão otimista quando enfrenta um câncer. No início. Eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou comer, eu vou lutar, isso aqui não vai me derrubar. Mas na hora que você entende que o processo ele é demorado, durante esse caminho, várias vezes eu escutei que eu não ia vencer. E muitas dessas vezes... De quem? Médico, pessoa que o espelho te fala muito. Você, muitas das vezes, você começa a falar pra você que a motivação vai caindo. Você lembra do médico falar isso, que não... Certa vez eu fui atendido por um médico, ele era um residente. E nele faltou a humildade em admitir que ele não dominava o assunto. Então ele virou para mim e falou assim, o tumor seu é difícil de aparecer por aqui, tem expectativas de cura, tem pessoas que faleceram. E ele não conseguiu dar um diagnóstico preciso para mim. Isso foi mais no começo? Como é que foi no meio? Isso foi bem no início, quando eu ia começar a quimioterapia. Ele não foi preciso, eu fazia perguntas para ele não me dava uma solução. Ou seja, ao invés de ser um anjo da cura, ele foi um sujeito que potencializava o desespero. Então, você nesse momento, é a hora que a ficha cai. Você, gente, eu tô com câncer e quem está tratando comigo aqui está morrendo. É a hora que você começa a perceber que fala assim, cara, isso aqui pode efetivamente acontecer comigo. E como é que você vence, como é que você encara uma situação dessa? A gente é criado para fazer projeto futuro. Desde quando você começa a estudar, você começa a trabalhar, você já começa a pensar em qual faculdade que você vai fazer, o que você quer ser quando você crescer. Tudo no amanhã, né? Tudo no amanhã. E o câncer, ele te obriga a você fazer a seguinte pergunta, o que você quer ser hoje? Então, no câncer, você começa a aprender o seguinte, fala assim, cara, hoje pode ser o último dia. Então, o meu dia hoje, no mínimo, ele tem que ser mais prazeroso que o de amanhã. Quando você começa a viver que pode ser o seu último dia, você começa a enxergar que a tristeza não pode ser o ponto final. Que a doença não pode ser o ponto final. Que tudo não pode girar em torno da doença. É onde eu comecei a ver que era necessário eu começar a olhar para o lado, começar a olhar mais para as pessoas, para não focar só na doença. Talvez você que está nos assistindo, o seu problema hoje é isso. Você só pensa no seu problema. E se o problema não vier a solução? Muitas das vezes o melhor na vida, Leandro, não é o resultado final. É o processo. Então eu comecei a aprender que a gente precisa valorizar mais o processo. E o processo é diário. Processo é uma coisa, projeto é outra. Às vezes as pessoas acham que a vida é uma corrida de 50 metros e na verdade a vida é uma maratona, né? Então durante a maratona você vai ter que parar, você vai ter que tomar uma água, você vai ter que descansar. Isso faz com que você acabou de falar sobre o processo, isso faz com que você valorize cada etapa da sua vida, né? Isso é tão forte que você está falando agora que a vida é uma maratona, me trouxe a memória aqui, eu não lembro desse corredor. Certa feita o Brasil estava na Olimpíadas e tinha um corredor brasileiro que ele estava em primeiro lugar. E no meio da corrida, um sujeito... Vanderlei... Ajuda aí. Vanderlei da Costa. É ele? É. O cara pula, invade, abraça o cara para dar um beijo no cara e atrapalha. E ele perde a primeira colocação. Aquele cara que entrou ali, ele foi o câncer na minha vida. Ou seja, a minha vida estava numa maratona, eu estava vivendo o cansaço diário que todos nós temos no nosso dia a dia, mas eu estava prosseguindo. E de repente,
no conceito nosso, eu fui injustamente impedido de continuar. Só que a história daquele corredor Vanderlei tem um ponto interessante. Naquela Olimpíada lá, ninguém lembra. Joaninha, o que significa Joaninha, Tchim? Caiu. Naquela Olimpíada lá, eu tenho certeza absoluta, ninguém lembra de quem ficou em primeiro lugar. Só dele. Mas todo mundo lembra. O nome até do. Não, todo mundo lembra o nome do. Não lembra o nome, mas sabe que foi um grego que pegou, que empurrou ele. Todo mundo lembra disso. Mas se você jogar no YouTube, se você pesquisar, você vai ver que no final da corrida ele está com a bandeira do Brasil festejando. Em terceiro. E para ele é uma vitória. Que foi uma vitória para ele e para todo mundo que acompanhou. Então, ali eu comecei a entender o seguinte: houve uma intermediação, houve alguém me impedindo de correr e ainda tinha muita estrada para rolar. Agora, uma coisa interessante naquele sujeito lá, se ele tivesse desistido ali de correr, seria justo, seria aceitável, porque é da tendência humana. Você fala assim, não, pronto, o cara estragou a minha vida. Eu podia falar, a culpa não foi minha. A culpa não foi minha. Desistir, a culpa não foi minha. Mas ele não deixou o cara estragar o seu projeto de vida. E talvez você que está nos assistindo pensa da seguinte forma: o problema que você está passando, a luta que você está passando, ela pode estar estragando sua vida. Ela pode estar estragando a sua chegada final com a bandeira do Brasil, mano. Aprende uma coisa, você, e é o que eu falo sempre para mim, essas situações onde alguém invade a pista, isso vai acontecer sempre na nossa vida. Sim. Isso vai acontecer sempre. E juntamente com isso vem o desânimo, vem a frustração e vem a decepção. Mas só que uma coisa que eu consegui foi deixar isso me chatear, deixar isso me fazer chorar, deixar isso me desanimar, mas não deixar isso fazer eu parar de persistir. Chega uma hora na vida que você prefere, que você aprende chegar no final bem e não necessariamente em primeiro lugar. Tem aquelas pessoas que falam muito assim, mas você nunca viu nome de rua, nome de vice. Eu não quero ter meu nome em placa de rua nenhuma. Se você pedir para eu escolher assim, você não quer ter uma placa, uma praça, não precisa, eu falo assim, não, eu quero que você que esteja me assistindo, um dia, do nada, você me acha no Instagram e fala assim, cara, um dia eu te vi você trombar comigo no aeroporto, na rua, me vê e fala assim, cara, um dia eu te vi e você falou algo para mim que mudou minha vida. Se você fizer isso um dia comigo, se isso que a gente está fazendo aqui gerar sentido para você, para mim, cara, eu não vou ter o nome numa pista, não. Vai ser o nome numa Anhanguera, numa Dom Pedro, numa rodovia, que esse é o nosso objetivo aqui. E é importante a gente salientar que a dificuldade, ela faz parte também do processo. E existe uma coisa muito valiosa, que a gente aprende na dor. Só que a dor, ela dói muito, só que ela é uma baita de uma escola. Então, toda vez que a gente conseguir, em uma situação adversa, tentar buscar o aprendizado daquilo, faz com que, em outras situações adversas, a gente tenha seja um pouco de consciência de saber, isso vai passar. Isso faz parte do processo. Não é sobre mim. Que dor que você já viu na vida que é eterna? Nenhuma. Eu não me lembro aqui agora. A perda de um pai, perdi meu pai, dói até hoje. Quando eu lembro, dói. Mas não me espeta mais. Aqui a gente tem uma coisa muito bacana que você tem que aprender. O problema, e eu vivi isso na pele, Leandro, é que é o seguinte, não é a dor. Talvez o nosso grande problema é como é que você enxerga a dor. Ali eu tinha dois olhos para o meu problema. Você pode enxergar a dor como o motivo da sua tristeza, como a razão do seu desânimo, como o motivador da sua descrença e da sua falta de esperança. Eu escolhi olhar diferente. Eu escolhi olhar minha dor como uma grande oportunidade de ver Deus fazer um milagre na minha vida. Então, quando você começa a enxergar o seu problema como uma dor, algo que te machuca, você está caindo do abismo, num mar, com aquela reviravolta, no rio, e você não sabe nadar. Potencializando, né? Quando você olhar para a sua dor como uma oportunidade de você vivenciar uma grande vitória, aquela queda,
aquela dor que te empurra para baixo, ela vira um trampolim. Então, às vezes, o que falta na gente é isso. Se alguém estiver me assistindo aqui, estiver passando por um câncer, por uma dor, por uma perda muito grande, talvez está na hora de você mudar a ótica que você tem da sua dor. E mudar a ótica que a gente tem de uma dor, isso é muito bom. Porque isso te ajuda não só a sobressair, mas te ajuda a você vencê-la, mas acima de tudo, ter um aprendizado com aquilo. Porque se tudo aquilo que eu passei no hospital, 5 cirurgias, quase 40 quilos perdidos, prótese na coluna, perdi um rim. Quanto tempo durou esse processo? 6 meses intenso. Intenso. Depois 10 anos a 11 anos em acompanhamento para ver se voltava. Se tudo isso que eu passei, eu não aprendi nada, você tem que começar a ver que a sua vida tá sem sentido. Então é importantíssimo você tomar o cuidado de como é que você enxerga a sua dor. Tem um negócio interessante, dor. Quer anotar essa pra sua vida? Quero demais. Anota essa pra sua vida. Compartilhe, sabe qual é o maior problema compartilhe. que você tem quando você sofre um grande problema? Uma perda de um pai, uma doença com câncer, uma perda da família, um desemprego, um acerto. É você querer a resposta por que você está passando por tudo. Agora eu vou contar um negócio para você. Pensa no seu grande problema, você que está nos assistindo. Pensa você, Leandro, no seu grande problema. Vamos imaginar que chega um gênio da lâmpada ou chega Deus aqui e fala para você assim: Leandro, esse problema que você pensou, você quer saber o porquê dele? Eu vou te responder. É por causa disso, disso, disso. Eu te faço a seguinte pergunta: resolveu o seu problema? Não resolveu. Não. Problemas devem ser resolvidos e não entendidos. Ação, né? Há problema que você passa na sua vida que eu tenho uma triste ou uma excelente notícia para te dar. Você nunca vai entender o porquê. Então o problema ele não tem que ser entendido. Ele tem que ser resolvido. Porque se Deus perguntasse agora para você, você quer entender por que você está passando isso ou você quer ficar livre disso de uma vez por todas? Qual que é a resposta que a gente vai dar? Eu quero ficar livre. Para você ficar livre, você tem que resolver. Você não tem que entender. E para você resolver, você tem que começar fazendo o quê? Mudando o seu olhar para o seu problema. Como é que você enxerga isso? Como é que foi o papel da família nessa situação? Quando você está falando de problema, a gente acaba que a gente potencializa o problema internamente, mas a gente não é criado para viver só, né? Então, qual foi o papel da sua família, tanto no diagnóstico, tanto nesse processo, em toda essa etapa que você passou para vencer? Uma coisa bacana, eu respeito quem gosta, eu não sou muito adepto à música sertaneja. Mas tem uma música de um cantor chamado Zezé de Camargo, antiga, que na música ele falava assim: sou tão dependente de você. Hoje a gente vive num meio onde o que prega é a independência. Você tem que ser independente. O câncer me ensinou o contrário. Através da minha família me ensinou o contrário. Me ensinou a ser dependente. Mas o problema é que dependência hoje ela é vista de uma forma parasitária. Não é isso. É você entender que a dor que você carrega não é interessante você carregar ela sozinho. Ela pode ser compartilhada? Ela deve ser compartilhada. Você não precisa carregar um banco pesado, como a gente viu aqui, sozinho. Deixa eu falar um negócio para você. Não tem coisa melhor no mundo do que você chorar. Não tem coisa melhor no mundo do que você colocar para fora tudo aquilo que está te amargurando, que está te entristecendo, que está te enlouquecendo. Deixa eu te falar. Talvez a solução do seu problema não vai começar com dinheiro, com depósito na sua conta, com um remédio novo criado. Talvez a solução do seu problema vai começar com um abraço. Deixa eu te falar, Deus te deu 2 braços, você até consegue se abraçar, mas não é a mesma coisa. Então eu aprendi a ser dependente. Em que perspectiva? Dependente de alguém me ouvir. Dependente de um abraço. Dependente, eu criei dentro de mim a dependência de eu falar disso para alguém. Porque se eu não falar disso aqui para você, para o tio que está no filmando aqui, excelente profissional fazendo... mais ou menos, mais ou menos. Eu sou fã dele já tem muitos anos. Eu tinha um parceiraço. E você que está me assistindo aqui, você tem que sentir a dependência, a necessidade de fazer algo para o outro e de receber algo do outro. É difícil. É difícil porque a vida inteira eu fui independente. Eu gosto de estudar sozinho, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de resolver as coisas sozinho. Um belo dia, o que aconteceu? 2 enfermeiras vieram me dar um banho. Leandro, eu não parava de chorar. Porque eu falava assim, gente, eu não consegui tomar um banho. Qual foi o pior momento?
qual foi o pior dia desse processo seu no hospital, na cama do hospital? Quero que você depois você entra que a gente estava falando um pouco mais cedo, que você visita lá a sua cama e tal, mas qual foi o pior dia seu? O pior momento é o seguinte: quando você trata de câncer, eles trazem para você um roteiro de tratamento. Então, o seu tratamento vai ser assim, assim, assado. Você vai fazer 5 ciclos de 5 dias cada ciclo, de 16 horas de quimioterapia. Você vive uma contagem regressiva. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Mas só que na hora que chega no S do Senna, na hora que chega na reta final, você já está morto em pé. Porque o tratamento ele é muito desgastante. E na reta final, na hora que eu achei que eu ia receber alta, os médicos pedem para me operar. Fala assim, ó, você tá cheio de tumor dentro de você, e em volta do coração, e nós vamos ter que te operar. Nossa. Na hora que você acha que você vai ter alta, surge uma dessa. Me abriram, o que aconteceu? Eu tava cheio de tumor em volta da artéria aórtica no coração, e um rim meu tinha perdido já. Me tiraram o rim e me fecharam. E eu falei assim, será que agora acabou? Não acabou. Aí os médicos falaram assim, nós vamos ter que voltar tudo de novo o tratamento de radioquimioterapia. Esse foi o pior momento. Porque você cria uma contagem regressiva, tá acabando, é como se fosse um ano novo. Já vai virar o ano, já vai virar o ano, já vai virar o ano, e chega na hora do foguete, o foguete falha na história, nós vamos ter que repetir tudo de novo. Só que no ano novo é um foguete de alegria. Aqui não. Aqui é um foguete de tristeza. Quando os médicos chegaram para mim e falaram assim, ó, mandamos tudo para biópsia novamente que tirar dentro de você, porque é uma tendência da gente, esse era o meio do ano, até o final do ano, no mínimo, continuar tudo de novo. É um momento desesperador. E foi o momento que eu desisti. Você desistiu? Porque eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Foi nesse dia? Foi nesse dia. Você lembra desse dia? Eu lembro desse dia, porque eu fui no médico, o médico falou assim, Heitor, você vai voltar segunda-feira. Eu fui na sexta. Mandei tudo para biópsia novamente. Eu passei sexta, sábado, domingo. Na dúvida. Naquela dúvida, naquela loucura. No domingo de manhã, eu estava apreensivo de mais uma senhora que chama Miriam, Dona Miriam. Ela vira para mim e fala assim, eu tô te achando apreensivo. Eu falei assim, porque amanhã é o resultado final do câncer. E se eu tiver que tratar tudo de novo, eu quero que Deus me leve. Eu tenho certeza que você está me ouvindo, tem momentos que você pensa assim, Deus, me leva. Tem momentos que o cansaço emocional está virando uma depressão tão grande na sua vida que você está pedindo para Deus me leva. Eu estou falando com você, que está me assistindo nesse momento, que passou no seu coração o desejo de pedir para Deus me levar. Eu preciso te dizer uma coisa. Você está prestes a descobrir o tamanho da sua força, o tamanho da sua resiliência. Você não faz ideia o tanto que você é forte, o tanto que você é capaz, e Deus ainda vai te surpreender. Nesse dia, ela virou para mim e falou assim, você já fez de tudo? Eu falei assim, fiz. Agora é só esperar? Ela é. Então você vai descansar. Eu falei assim, como eu vou descansar com esse problema? Eu falei assim, você vai descansar em Deus. Hoje você vive o seu maior desafio. Sabe que hora que ela me falou isso? 10 horas da manhã. Você sabe que horas que eu conseguia descansar? Chuta. 10 horas da noite. Não, 2 horas da madrugada. Que eu virei e falei assim, quer saber de uma coisa? Agora eu não tô nem aí. Deixa Deus decidir. O resultado seria 7 horas no outro dia. 7 horas da manhã, minha mãe me acordou gritando, você não vai lá no hospital? Eu falei, não, agora também não tem pressa não. Vou tomar banho, vou tomar café, agora não tem pressa mais. Eu cheguei no hospital 9 horas e no caminho eu pedia para Deus o seguinte, Deus, me abençoa. Que ao invés de quimioterapia, então eu possa fazer radioterapia, porque o desgaste da rádio é menor. Eu cheguei na frente do médico e falei assim, Deus, fala radioterapia. A médica levantou da mesa, me gritou, me chamou para a sala dela e falou assim, você está 100% curado. Nossa, que isso. Eu virei para ela e falei assim, eu não entendi. Eu falei assim, você está 100% curado. Deus resolveu o meu problema de uma forma além do que eu pedi, além do que eu esperava. Estava certo que o problema ia acontecer, ia persistir, e eu fui e tive essa notícia. Eu dei um grito no hospital, que eu esqueci que eu estava dentro do hospital. E eu vou aproveitar, vou pedir licença para você, vou dar um recado para você. Fica à vontade. Se você pegou essa gravação no metade do caminho, se você tem alguma coisa para fazer e você é obrigado a parar aqui, eu sei te conhecer, eu quero te ver. Se tudo isso que eu passei foi para chegar nesse momento aqui, falar para você aqui, que Deus ainda pode te surpreender, eu como ex-paciente de câncer, com mais de 50 pontos costurados no corpo aqui, porque até a hombridade de olhar para a câmera, que fechou em mim aqui, tio? Tá fechado em mim? E dizer para você que por você valeu a pena. Não ganho nada com isso, o que eu ganho
e ver a sua restauração. E te peço um favor, se um dia você vê eu, Leandro, na rua, porque a internet chega no mundo inteiro, chega na gente e fala assim, cara, valeu a pena, porque isso é que é o sentido. Esse é que é o sentido da vida. Não é só sofrer, não é só superar a dor. Sabe por quê? Porque eu aprendi a ser dependente. Seja presencial ou virtual. Essa foi a grande luta, foi a grande notícia, foi o grande desafio da minha vida. Aprender a... Fez sua parte? Fiz a minha parte, falei assim, cara, agora... É o famoso entregar o controle da nossa vida para Deus, entregar, né? o controle para Deus. Porque, tipo assim, o que depender da gente, a gente faz, a gente move, mas o que não depender da gente, a gente não colocar energia em algo que não existe. E sim no nosso mover, no nosso movimento. Isso é uma coisa que eu falo, eu estou aprendendo isso muito com você. Que privilégio estar aqui conversando, aprendendo e vendo essa energia. Vocês de casa, eu tenho certeza também que está sentindo toda essa energia aqui que eu estou tendo prazer de sentir. É muito gratificante para mim, como o entrevistador e como esse trabalho, aprender com as dores que os convidados tiveram, que passaram. E isso está mostrando muito que a gente pode. A gente não tem que desistir se as coisas não estão acontecendo da forma como a gente gostaria. Porque nem sempre o que a gente gostaria é o melhor para a gente. E a gente entender isso, a gente estava falando mais cedo, nessa era hoje do digital, que existe várias receitas de sucesso do que você deve fazer ou do que você não deve fazer, o tanto de comparação que a gente coloca na nossa vida. E se a gente começar a entender que a gente tem que viver o que a gente nasceu para ser e não o que dá para ser, a gente vai começando a enxergar o sentido da vida, né? E eu vou te falar mais. Já reparou tanto que as pessoas relacionam sucesso com dinheiro? Total. Nossa Senhora. Você não tem noção o tanto de velório de cara rico que eu vi. O tanto de velório, Leandro, de gente que, assim, se eu trabalhar quadruplicado, eu não vou chegar a 10% do que o cara conquistou, mas eu tenho certeza absoluta que ele gostaria de ter 100% que eu tive. Então, para quem nos assiste, entenda uma coisa. Se você não acredita que você é um vencedor, você pode ter certeza de uma coisa. Existe pelo menos uma pessoa nesse mundo que gostaria de estar no seu lugar. Existe pessoas nesse mundo que gostaria de trocar a dor que você está passando pela dele. Você quer ver só uma boa? Você já pensa da seguinte forma assim, não, então venceu isso, você não passa por problema? Passo, fico nervoso, às vezes o trânsito te incomoda, às vezes o namorado te dá um problema, às vezes te faz uma cobrança, você fica, mas só que tem um detalhe. Eu gosto muito de lembrar do câncer, eu não esqueço o câncer, assim, cara. Da onde que eu vim? Essa semana lá em casa acabou meu molho de pimenta. Eu já fiquei nervoso, mas falei assim, mãe, cadê meu molho de pimenta? Não, eu dei pro porteiro lá que ele tava precisando. Eu falei assim, você não fez isso comigo, não. Quando eu fiquei nervoso, ela começou a rir. Eu falei assim, nossa, há um tempo atrás você nem sentia gosto de pimenta, né? Eu falei assim, eu não sentia, porque a quimioterapia tinha me tirado o apetite. Eu falei assim, não, tá beleza, depois eu vou ali na praça, eu compro outra pimenta e tá tudo certo. Deixa eu te contar, o problema que você tá passando vai te gerar domínio próprio. O problema que você está passando... Domínio próprio, você governar sobre todas as coisas. Vai te fazer entender que você já superou coisas piores. Então, é pedagógico, é constante. Nós estamos falando aqui de uma alta que eu tive em 2011, faz 10 anos agora. E até hoje, o ensinamento da minha dor é recorrente. Eu vou falar um negócio que você vai assustar. Pode falar para ele? Pode mandar ver. A entrevista é sua, quem manda é você. Chegou num ponto na minha vida que eu cheguei a agradecer o que eu passei. Eu choro com música romântica. Eu choro quando eu passo na porta do hospital. Você falou do hospital, como é que foi? Acho legal você compartilhar com as pessoas. A visita do quarto. A visita do quarto. Gente, porque é o seguinte, você passa por uma luta, você passa por uma dor, a tendência da gente sempre fazer o quê? Não, eu quero esquecer o passado e bola pra frente. Não faz isso não. Não faz isso não, porque a gente não pode esquecer aprendizado. Eu, toda vez que eu ia no hospital fazer uma revisão, se estava tudo certo, eu gostava de visitar a cama número 10. É a cama que eu ficava hospedado. E toda vez que eu chegava lá, tinha um paciente deitado nela.
Eu entrava no quarto, estava o paciente com familiares, eu pedia licença. Você vê que a pessoa fica introspectiva, não quer receber visita, não quer falar com ninguém, fica constrangida. E eu tinha uma frase que eu gostava de falar. E eu falava assim para o paciente que estava deitado, para a família. Eu falei assim, eu quero pedir licença para vocês, porque toda vez que eu venho aqui nesse hospital, eu gosto de visitar a cama que um dia eu deitei. Uau! E eu visito a cama que eu deitei, e você que estava, quem estava deitado naquela cama, eu gostava de olhar para a pessoa e falar assim, ó, vai chegar o dia que você vai estar no meu lugar aqui visitando, estimulando aquela pessoa que vai estar deitada lá. Várias vezes eu saí, o pai vinha, a mãe vinha chorando, chame esse cara de volta que eu quero conversar, porque ele sabe a dor que eu estou vivendo. Talvez eu conheça a sua dor. E hoje, eu quero te visitar, você que está acamado emocionalmente, não acreditando que é possível. Eu estou aqui, de verdade, não é robô. Não é robô. É de verdade e é possível. É possível. Infelizmente ou felizmente, às vezes eu tenho que te dizer, pode demorar um pouco. Porque conforme o Leandro falou aqui, eu não estou diante de uma maratona, de uma corrida de 50 metros. Pode ser uma maratona. E é Deus que sabe que quilômetro que você está. Mas a chegada é certa. Mas cabe a você decidir como é que você vai chegar, igual o Vanderlei chegou, vibrando. Chegar bem, não em primeiro lugar. Eu tinha pensado, falei assim, eu vou fazer a última pergunta falando assim, deixa o seu conselho para quem está vivendo isso, mas você já falou, então... É isso aí. Heitor... Bom demais, cara. Cara, que é isso, que aprendizado aí, muito grato por... Cara, independente desse trabalho que eu estou fazendo, lógico que o objetivo maior é alcançar mais vidas, porque só que essa troca com a vida que eu estou entrevistando, que cada pessoa que eu estou entrevistando tem um sucesso diferente. A gente acabou de falar que sucesso não é sobre dinheiro, é sobre ser e não ter. Senti muita energia sua, que você passou aqui para mim, um aprendizado muito, muito bacana, que cada história, falo que hoje eu sou um colecionador de história. Isso é bom. Então, cada história você aprende uma situação e você vai criando bagagem para poder transbordar, que eu acho que que é o que você faz hoje. Você vive no transbordando a vida das pessoas. Cara, muitíssimo obrigado aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, aí... Assiste de novo. Assiste de novo. Essa entrevista é um aprendizado que é uma entrevista que vocês têm que assistir com um caderno. Aí vocês vão tem uma tarefa para vocês. Vocês vão deixar 3 aprendizados nos comentários aqui embaixo, o que essa entrevista te ensinou. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sim. Valeu aí por tudo. Gente, aguarde o 3º episódio em breve. Pera aí que meu produtor falou para eu falar alguma coisa. Pode? Deixa o like, eu já estava esquecendo. Eu tô tão emocionado que às vezes até esqueço aqui, porque eu tô sentindo aqui na pele aqui a energia. Então, lembrando, pedir para vocês, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal e comente. Leandro, por quê? Isso faz com que o YouTube enxergue o nosso conteúdo de relevância. A partir do momento que ele vê que o nosso conteúdo é de relevância, ele começa a entregar organicamente para todas as pessoas, que esse é o propósito do Leleflix, esse é o meu propósito, do Leandro Altafim, de transbordar na vida das pessoas através de história. Fechou? Um beijo, fiquem com Deus e fui! Valeu!